Aqui no canal Ecos Arrepiantes é um lugar onde podemos assistir histórias assustadoras e emocionantes. Para deixar a experiência ainda melhor, eles usam o som da chuva como fundo, o que nos ajuda a nos sentir mais dentro da história. O som da chuva cria um ambiente mais relaxante e envolvente, fazendo com que a gente se concentre mais na história. Se você usar fones de ouvido, a experiência fica ainda mais relaxante. No interior do Paraná, havia uma escola abandonada chamada Escola Estadual São Gabriel. Antigamente, essa escola era cheia de risadas e aprendizado, mas agora estava cercada por mistério e medo. As pessoas diziam que a escola estava assombrada por um espírito vingativo chamado a Loira do Banheiro. Essa lenda conta a história de uma aluna chamada Larissa, que sofria muito bullying dos seus colegas de classe. Dizem que ela se afogou na pia antiga do banheiro da escola e ficou com muita raiva e vontade de se vingar. Desde então, o espírito de Patrícia fica perambulando pelos corredores escuros, esperando por pessoas desprevenidas para fazer mal a elas. Um grupo de 4 jovens corajosos e curiosos, chamados Roberto, Carol, Tiago e Patrícia, decidiram entrar na escola abandonada. Eles estavam muito interessados em descobrir a verdade por trás das histórias assustadoras que ouviram. Para isso, levaram lanternas e muita coragem e começaram a explorar os corredores da escola que estavam cheios de poeira e em péssimo estado. A Escola Estadual São Gabriel era um lugar antigo e assustador onde o tempo parecia ter parado. Quando um grupo de jovens corajosos entrou nos corredores sombrios, sentiram uma atmosfera pesada e a sensação de que estavam sendo observados por olhos invisíveis. Os corredores eram como um labirinto, cheio de salas vazias e portas enferrujadas. O chão de azulejos quebrados fazia barulhos assustadores a cada passo. Nas paredes, havia retratos empoeirados de ex-alunos que estavam desbotados e pareciam fantasmas olhando para os intrusos. A luz que entrava pelas janelas era fraca, criando sombras compridas que dançavam nas paredes. A luz era fria, o que aumentava a sensação de tristeza e abandono. As lâmpadas nos corredores estavam queimadas, deixando algumas partes completamente escuras. Dentro da escola, havia um silêncio muito grande. Era como se não houvesse nenhum barulho, exceto o som distante de passos ou do vento. Mesmo as vozes dos jovens pareciam sumir no vazio. Esse silêncio fazia com que nos sentíssemos sozinhos e isolados, como se o próprio prédio estivesse contando segredos sombrios. As janelas estavam sujas e cheias de teias de aranha. Então a luz fraca que passava por elas criava sombras estranhas. Não dava para ver o que estava do lado de fora por causa da sujeira e poeira acumuladas. Parecia que o mundo lá fora tinha se afastado da escola há muito tempo. As paredes estavam cheias de desenhos desbotados e mensagens misteriosas deixadas por pessoas que estiveram ali antes. Havia móveis quebrados e pedaços de coisas espalhados pelos corredores, mostrando que o lugar estava se deteriorando aos poucos. As carteiras estavam viradas e papéis estavam jogados por todos os lados, dando a sensação de que a escola tinha sido abandonada de forma apressada. Cada sala que os jovens exploravam na escola parecia ter uma história para contar. Os quadros negros ainda tinham restos de lições passadas, como se os fantasmas dos estudantes ainda estivessem lá. As prateleiras empoeiradas continham livros e cadernos cheios de desenhos inacabados. À medida que a noite chegava, as sombras ficavam estranhas e assustadoras. Parecia que as sombras ganhavam vida própria, se contorcendo e se estendendo como dedos gelados que queriam tocar os intrusos. Essas sombras pareciam esconder segredos antigos e pesadelos não revelados. A Escola Estadual São Gabriel se tornou um mundo próprio, onde o passado e o presente se misturavam de forma perturbadora. Cada lugar escuro tinha uma história não contada, e a cada passo dado, mais enigmas e horrores ocultos eram revelados. O ambiente sombrio representava o sofrimento, a solidão e os segredos que a escola abrigava, esperando serem descobertos pelos valentes exploradores. Roberto era o chefe do grupo, um jovem corajoso e aventureiro. Ele era alto e magro, com cabelos escuros bagunçados na testa. Seus olhos escuros sempre mostravam que ele estava determinado.
e ele era conhecido por ser esperto e bom em liderar. Roberto era uma pessoa extrovertida e estava sempre pronto para enfrentar desafios. Ele era corajoso porque passou por situações difíceis na vida, mas conseguiu superá-las e se tornou mais forte. Carolina era uma pessoa muito inteligente e curiosa. Ela usava óculos finos e tinha cabelos castanhos presos em um coque solto. Ela parecia tranquila e pensativa. Carolina adorava ler livros e aprender coisas novas. Ela sempre queria descobrir a verdade por trás dos mistérios. Quando o grupo enfrentava problemas, a mente analítica de Carolina sempre tinha ideias valiosas para ajudar. Mesmo parecendo quieta, Carolina era corajosa e determinada. Tiago era uma pessoa muito engraçada que fazia todos rirem. Ele tinha cabelos enrolados que pareciam ter vida própria e uma risada que fazia todos se sentirem felizes. Tiago era muito bom em fazer as pessoas se sentirem melhor quando estavam tristes, mas isso não quer dizer que ele não levava as coisas a sério quando era necessário. Por trás de sua brincadeira, ele era um amigo que sempre estava lá para ajudar e proteger os outros, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios medos. Patrícia era uma pessoa que se importava muito com os sentimentos e emoções dos outros e também gostava muito das tradições antigas e espirituais. Ela achava muito interessante aprender sobre histórias antigas e coisas misteriosas. No quarto dela, tinha velas que cheiravam gostoso, pedras brilhantes e objetos especiais. Ela tinha uma conexão especial com um mundo invisível, que não é como o nosso, e às vezes tinha sonhos muito reais que pareciam estar ligados a coisas que aconteceram no passado. Enquanto estavam na escola, os amigos sentiram algo estranho acontecendo ao seu redor. Eles viram sombras se movendo nos cantos dos seus olhos e ouviram sussurros nos corredores vazios. Mesmo com medo, eles decidiram continuar explorando a escola para descobrir o que estava acontecendo. Na história da Escola Estadual São Gabriel, havia uma pessoa que assustava as pessoas chamada a Loira do Banheiro. Mas, na verdade, essa pessoa se chamava Larissa. A história da Larissa era muito triste e assustadora. Falava sobre o sofrimento humano e sua busca por vingança. A Larissa era uma jovem inteligente, com cabelos loiros e olhos expressivos, mas ela escondia uma tristeza profunda. Ela era uma aluna dedicada, gostava muito de música e de livros. Ela era bonita e gentil, mas os outros adolescentes tinham inveja dela e eram cruéis com ela, transformando sua vida em um pesadelo. Na história, Larissa passou por situações muito difíceis na escola. Ela não só foi humilhada, mas também sofreu agressões físicas e psicológicas graves de um grupo de colegas liderados por uma garota chamada Alessandra. O sofrimento de Larissa chegou ao limite quando ela foi trancada no banheiro da escola e obrigada a enfrentar abusos terríveis. Infelizmente, Larissa não conseguiu suportar todo esse sofrimento e acabou morrendo naquele banheiro. Suas últimas lembranças foram de pessoas rindo e zombando dela. Após Larissa morrer de forma triste, a sua alma ficou cheia de escuridão e ela se tornou um espírito vingativo. Agora, ela é conhecida como a Loira do Banheiro e assombra a escola abandonada. Ela ficou com raiva e sofre muito e quer se vingar das pessoas que a prejudicaram. Ela se alimenta da tristeza das pessoas que estão vivas. Ela parece pálida e molhada, com roupas encharcadas e cabelos grudados no rosto. Ela é um pesadelo para qualquer pessoa que entre nos corredores escuros da escola. Seus olhos, que costumavam ser expressivos, agora são cheios de escuridão e ódio. E quando ela toca alguém, a pessoa sente um frio intenso no corpo. À medida que a noite ia passando, o ambiente ficava cada vez mais pesado e assustador. As portas faziam barulhos estranhos e manchas de um líquido escuro e pegajoso apareciam nas paredes. As vozes sussurrantes ficavam mais altas e diziam coisas assustadoras. Os jovens começaram a ficar com medo, mas eles não queriam desistir. Quanto mais a noite avançava, os 4 jovens corajosos e curiosos estavam explorando os corredores escuros da Escola Estadual São Gabriel. Eles começaram a sentir que a presença da loira do banheiro, chamada Larissa, estava ficando mais forte de uma forma assustadora. Eles sentiram um frio intenso e arrepios, como se o próprio ar estivesse carregado com a presença da loira do banheiro. A luz fraca das lanternas parecia vacilar por causa da escuridão que estava aumentando.
e uma sensação de medo se instalou no fundo de seus corações. Os amigos estavam andando nos corredores escuros. Eles viram sombras se movendo e figuras que desapareciam quando olham diretamente para elas. Também ouviram sussurros que os deixou com muito medo. Enquanto exploravam uma sala escura e suja, Roberto encontrou uma mancha escura e viscosa no chão. Ao iluminá-la com a lanterna, eles descobriram que era sangue fresco. O chão estava cheio de pegadas de sangue que levaram a uma porta entreaberta. Ao abrir uma porta que estava um pouquinho aberta, eles finalmente chegaram ao banheiro, onde acredita-se que a loira do banheiro teve um fim trágico. A pia estava quebrada e suja, e o ar estava muito frio, cheirando a mofo e sujeira. De repente, um vento frio passou pelo local e apagou as lanternas, deixando tudo escuro. Só dava para ver os olhos brilhantes da loira do banheiro, chamada Larissa. Era uma mulher loira, pálida e molhada. Apareceu na frente deles. Seus olhos estavam vazios e transmitiam muito ódio. Seus cabelos molhados pareciam cobras pretas e suas mãos estavam sujas de sangue. Então ela falou com voz mórbida. "Vocês vieram buscar a verdade, não é mesmo?" Sussurrou a figura em uma voz arrepiante. Os jovens ficaram com muito medo e apenas balançaram a cabeça em silêncio. Uma figura apareceu. Eles sabiam que era o espírito de Larissa. Essa figura começou a contar a história triste e difícil de sua vida passada, revelando detalhes muito cruéis. Os jovens sentiram muita tristeza pelo sofrimento dela, mas a situação estava tão pesada que eles mal conseguiam respirar. Em um piscar de olhos, a loira do banheiro atacou o grupo de pessoas. Ela segurou eles com muita força, usando suas mãos frias e cheias de sangue. Eles sentiram a sensação pegajosa do sangue em sua pele e o cheiro de metal invadindo o nariz. Isso os assustou muito, deixando-os paralisados por um instante, mas logo a adrenalina fez com que eles reagissem. Os amigos estavam lutando para se livrar do aperto frio e perigoso de Larissa, que era uma pessoa assustadora. Eles gritaram de medo e desespero, mas Carol conseguiu pegar um pedaço quebrado de azulejo do chão e bateu na cabeça da loira do banheiro, fazendo-a dar um passo para trás por um momento. Aproveitando essa oportunidade, o grupo correu em direção à porta para escapar. Patrícia estava na porta e viu a loira do banheiro, toda ensanguentada, se aproximando. Ela teve coragem e enfrentou a Larissa, segurando-a por um momento importante. A loira do banheiro olhou com ódio para Patrícia e segurou seu pescoço, com as mãos cheias de sangue. O encontro terrível chegou ao ponto mais intenso quando a loira do banheiro finalmente conseguiu se soltar e empurrou Patrícia com força. Patrícia bateu na parede e o som do impacto ecoou pelo banheiro. Seus amigos assistiram horrorizados enquanto Patrícia perdia a vida e a loira do banheiro ria de forma assustadora, parecendo satisfeita com sua vingança. De repente, os amigos viram que estava cheio de sangue escuro ao redor deles, espalhando-se pelo chão. Eles ficaram assustados e olharam para cima, onde viram palavras escritas nas paredes com esse sangue. As palavras diziam: "Vingança finalizada". Esse era o sangue de Patrícia, o mesmo sangue que ela havia derramado depois de passar por algo terrível. O ataque brutal deixou os amigos abalados e traumatizados, mostrando o quão perigosa a loira do banheiro era. A escola abandonada cobrou um preço terrível por sua curiosidade e coragem, e eles seriam assombrados pelo sangue derramado e pelas memórias assustadoras daquela noite. A lenda da Escola Estadual São Gabriel tem uma nova história assustadora. A loira do banheiro conseguiu se vingar, mas ela ainda quer mais sangue. A escola ficou abandonada e amaldiçoada, para nos lembrar que segredos escondidos podem aparecer com muita raiva e perigo. A história de Larissa, a loira do banheiro, era uma história triste que mostrava como o bullying e a crueldade podem ter consequências muito ruins. Larissa foi vítima de bullying e sofreu muito por causa disso. Ela queria se vingar das pessoas que a machucaram, e isso era algo muito ruim. Por causa disso, ela ficou presa em uma escola abandonada, andando pelos corredores escuros até que conseguisse se vingar. Essa ideia assustava muito as pessoas que ouviam sua história. Hoje, ao terminar este vídeo,
Queremos agradecer a todos vocês que dedicaram seu tempo para nos assistir. Vocês são muito importantes para nós e nos inspiram a continuar criando conteúdo interessante, informativo e valioso para vocês. Agradecemos o apoio e incentivo que recebemos da nossa comunidade. Cada visualização, curtida, comentário e compartilhamento nos motiva a explorar novos assuntos, melhorar nossa produção e atender às expectativas dos nossos espectadores. Motiva a explorar novos assuntos, melhorar nossa produção e atender às expectativas dos nossos espectadores.